e com certeza vai encerrar com a chave da vitória. Quem acredita, diga amém. Jó capítulo 42, versículo de número 10. Jó capítulo 42, versículo de número 10. Enquanto você localiza, quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por ter a oportunidade de ser canal de bênção, instrumento do Senhor, para poder falar com os irmãos, com a igreja do Senhor. Eu sei da responsabilidade tamanha que quando temos a oportunidade de ministrar a palavra ao povo de Deus que veio para receber algo do céu. Então, a palavra que eu trago aqui, ela não é minha, senão do Senhor nesta noite. Deus abençoe o pastor Isaac, é sempre uma honra, prazer estar trabalhando ao seu lado, estar ocupando este púlpito nas terças-feiras, porque a terça é do pastor, né? A terça é do pastor ensinar, e muitas das vezes ele tem nos concedido, não somente a mim, mas a alguns companheiros para estar ministrando aqui. Muito obrigado. Deus abençoe pastor Isaac, pastor Eliano, aos demais companheiros, obreiros, a nossa retaguarda. Deus abençoe a todos. Amém. Jó 42, versículo 10. Quem encontrou, diga eu. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Vamos ler também. Olha aí, observa o versículo de número 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da segunda Quércia, e o nome da terceira Querem Abuque, e todos digam amém. Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos subordinado ao tema: perca tudo nesta vida, só não perca a presença de Deus. Perca tudo nesta vida, só não perca a presença de Deus. Realizando uma junção do tema de hoje, do encerramento desta campanha, eu quero mesclar e dizer: pois quem não perde a presença de Deus é restituído em dobro. Amém, queridos? Muito bem. Nós estamos aqui diante de um texto que é interessante em toda a sua totalidade, pois o mesmo vai fazer referência sobre o momento exato em que Deus vai mudar a sorte, em que Deus vai mudar o cativeiro, a situação deplorável, a situação tão difícil que Jó enfrentou. Quem é que nunca ouviu cantar? Quem é que nunca leu? Quem é que nunca assistiu? Quem é que nunca ministrou nesta mensagem? Então todos são conhecedores desta palavra, e o tema hoje é: perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Quando nós observamos todo o enredo bíblico, todos os contextos de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos muitas pessoas que perderam, infelizmente, perderam a presença de Deus, e isso foi algo terrível. O fim dessas pessoas foi terrível. Por que não falar do monarca Saul? Saul foi aquele que muitos dizem que não foi escolhido por Deus, mas Saul foi escolhido por Deus. Ao querer da nação de Israel, olhando para as nações vizinhas e querendo ter também alguém que governasse, alguém que liderasse, agora Deus vai escolher Saul para que reinasse em Israel. Saul é conhecido como alguém, presbítero Sérgio, que começou muito bem a sua trajetória, só que no meio da sua caminhada ele resolveu desobedecer ao Senhor, e todo
todos aqueles que trilham pelo caminho da desobediência, o seu fim, ele é trágico, a ponto de Samuel olhar para Saul e dizer: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O fim de Saul foi terrível, a ponto da Bíblia mencionar e dizer que o espírito mau da parte do Senhor agora atormentava a Saul. Saul perdeu o que era mais de importante, que era a presença de Deus. Por que não mencionar e falar sobre a vida de Sansão? Sansão, ele quebrou o voto de Nazireu, quebrando a aliança, quebrando o voto. O seu fim foi trágico, ainda que nos últimos momentos da sua vida, diz a Bíblia que Sansão, ele matou mais pessoas na sua morte do que quando estava na batalha, quando estava forte. Mas o fim de Sansão foi trágico, porque todos aqueles, irmão Diego, que trilham o caminho de quebrar princípios, lá na frente, uma hora ou outra, o princípio que ele quebrou vai quebrar o camarada, vai quebrar esta pessoa. Cumpra princípio, anda no caminho da obediência, porque é no caminho da obediência que você vai alcançar, que você vai chegar, que você vai voar, que você vai alavancar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Entre tantos que nós encontramos na Bíblia, mencionei apenas estes dois, para que nós tenhamos uma base daqueles que perderam a presença do Senhor. Mas em contrapartida, aquele que recebe a presença de Deus é totalmente mudado, transformado. Quem é que não conhece a história do endemoniado gadareno? Sim, aquele que vivia em Gadara, aquele que era atormentado por espírito imundo, mas quando Jesus pisou a planta dos teus pés em Gadara, logo o demônio foi ao seu encontro. Jesus expulsou aquela multidão de demônios que estava sobre aquele jovem, e aquele que dava trabalho, diz a Bíblia que agora ele está sentado e em perfeito juízo. O que é isso, pastor? É quando a presença de Deus, ela chega na vida de alguém, a transformação e a mudança. Eu estou diante de uma igreja desta noite, que está reunida aqui na presença do Altíssimo, que outrora você estava no mundo a passos largos do caminho da perdição. Quem olha para você hoje não te reconhece, porque você carrega a presença do Deus Altíssimo. Você abandonou tudo, você renunciou tudo, e você não quer perder a presença de Deus. Davi fez uma oração tão sincera quando ele errou, pecou, no Salmo 51. É a oração mais linda de Davi. Ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Não perca tudo nesta vida, meu irmão, mas não perca a presença de Deus. Você está aqui hoje é por conta da presença de Deus. Este culto está acontecendo porque a presença de Deus aqui está em nosso meio. Jesus está operando aqui é porque Ele está em espírito, em verdade neste lugar. Não é por conta quem prega melhor, não é por conta quem canta melhor, não, mas é por conta da presença de Jesus Cristo que está neste lugar. Quem veio por conta de Jesus? Quem veio por causa dele? Aleluia! Eu falo tudo isto a título de introdução, porque quando nós olhamos para a história de Jó, Jó foi um homem que diz a Bíblia que ele era o mais rico do Oriente.
Oriente, sim, alguém que residia em Uz, era um homem que possuía jumentos, camelos, bois, tinha uma família linda, feliz, possuía muita riqueza, possuía muitos empregados, mas diz a Bíblia que agora Deus resolve provar Jó e tudo que ele tinha, ele perdeu. Sabe o que restou, o que sobrou para Jó? O que sobrou para ele foi a infelicidade, o que sobrou para Jó foi a dor do luto, o que restou para Jó foi um caco de telha em duas mãos, foi cinza no chão, e se assentar no meio da cinza e coçar as suas feridas, que diz a Bíblia que da planta dos pés ao alto da cabeça a lepra estava corroendo o corpo de Jó. Jó estava vivendo um momento difícil na sua vida, mas ele perdeu tudo, pastor Isaac, mas o que ele não perdeu foi a presença do Senhor, pastor Hildo, a ponto de Jó capítulo 19 e o versículo 25, ele dizer: eu sei que o meu Redentor, oh glória, ele vive, e que por fim ele se levantará. O que é isso? Já estava dizendo, diaconisa Cleusa: eu perdi tudo, cantora Elza, eu perdi tudo que eu tinha, só me restou um caco de telha, só me restou a dor do luto, só me restou a tristeza, mas eu não perco a presença do Eterno na minha vida. Pronto, é só isso que Jó necessitava, é só isso que Jó precisava para que Deus mudasse a tua situação. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui nesta noite, que Deus sabe o momento difícil que você está enfrentando, Deus sabe quantas percas, Deus sabe quanto choro, Deus sabe o luto, Deus sabe tudo que você enfrentou. É um casamento que está indo água abaixo, é a condição financeira que não está boa, é o grau ministerial seu, é a função ministerial que parece que não quer crescer, parece que não quer alavancar, parece que não tem sucesso, mas você pode perder tudo, mas não perca a presença do Eterno. É o que você precisa para Deus mudar a tua situação. Já vou engatar uma quinta, porque eu já vou partir para a conclusão, meu irmão. O que Deus fez na vida de Jó vai fazer na tua vida também. O que Deus fez na vida de Jó vai acontecer na tua vida também. Eu quero falar deste segundo ponto. Quando Deus resolve honrar alguém, veja, meus irmãos, exatamente o que vai acontecer. Eita, segura aí bem forte no âmago da tua alma esta revelação da palavra do Eterno nesta noite. Em primeiro lugar, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer honrar alguém, o que ele faz, pastor? Deus, ele faz acontecer algo que é incomparável, não se pode contar, não se pode comparar, eita, não se pode medir, não se pode contabilizar. O que é isso? É o poder de Deus. Quando ele resolve fazer, vai deixar alguém boquiaberto, vai deixar alguém pensante, vai deixar alguém indignado. O que é isso? É o poder de Deus. Observe o versículo de número 15. Diz a Bíblia que Deus, ele deu 3 filhas para Jó, e no verso de número 15 diz a Bíblia que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Poderia procurar, não encontrava, poderia ir atrás, não encontrava. Traz essa daqui, não tem jeito, é as filhas de Jó.
versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu. O que é Isaías? Um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Quem está esperando aí vai visualizar coisas incontáveis que Deus tem para você. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. É algo incomparável. O que é isso? É milagre. Por quê? Milagre não tem explicação. Aleluia! Tenta a ciência, tenta a medicina explicar, dar nome, mas milagre é milagre, pronto e acabou. Tem gente aqui que eu conheço, está aqui pastor Sidney, foi curado do câncer. Aleluia, Jesus fez uma obra. Está aqui missionária Maria Socorro, está aqui muitos irmãos que receberam milagre. Que é isso? Milagre, milagre. Peraí, vamos tentar descobrir o que aconteceu. Não tem jeito, meu filho, vamos procurar no Google. Não tem jeito. Vamos trazer os mais especialistas para diagnosticar o que pode ter acontecido. Não tem como comparar, não tem como dizer o que é. É milagre de Deus, pronto e acabou. Meu Deus! Em primeiro lugar, o que Deus faz é incomparável. Em segundo lugar, Deus ele frustra, Deus ele decepciona. Eu, pastor, não. Deus ele vai decepcionar os planos do maligno. Aleluia! Deus vai frustrar os planos do inimigo. Deus vai decepcionar todo projeto satânico contra a tua vida. Por que eu falo isso? Porque no versículo de número 16 diz a Bíblia que o homem que era para ter morrido, no capítulo de número 2, é o mesmo homem que no capítulo 42 diz a Bíblia que Jó viveu 140 anos. Meu Deus! O que é isso? É o poder do Senhor. No capítulo 2 e o versículo 9, a mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus logo, rapaz, e morra, para de sofrer. O teu destino é a morte já, para parar com o teu sofrimento. Como se não bastasse, no capítulo 11 e o versículo 20, o amigo de Jó, chamado Zofar, ele vai dizer: a tua esperança será o suspiro da morte. Ou seja, a morte agora, Jó, é a sua única esperança. Era como que a mulher, como que o amigo de Jó estivesse dizendo: para você não tem mais jeito, para você não dou mais nenhum ano de vida, para você a solução é a morte. É melhor morrer do que ficar sofrendo. Mas o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que te escolheu, o Deus que permitiu a prova de Jó, estava dizendo: vai viver ainda muito, vai contemplar ainda muita coisa. Aleluia! Vai tomar posse de muitas bênçãos ainda. O diagnóstico do maligno é: vai perder, vai sucumbir, vai desistir, vai sair da igreja, vai abandonar a fé. Mas hoje os planos do maligno estão sendo frustrados. Deus te trouxe hoje na casa, está dizendo: você não vai parar,
só o começo do que o Senhor tem para realizar. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, Deus nos faz contemplar a sua obra e não somente em nós. Isso aqui, pastores, é algo extraordinário. Por quê? Pastor Moisés, quando Deus resolve fazer alguma coisa, Ele não faz somente no Senhor não, mas Ele vai fazer em toda a sua família, pastor Orlando, aleluia. Por quê? Diz a Bíblia, se nós lermos o versículo de número 16 ainda, dizendo que Jó viveu 140 anos e viu, olha aí, e viu os seus filhos. Além de ver os seus filhos, ele viu também os filhos dos seus filhos, e diz a Bíblia, até a quarta geração, aleluia. Nós somos a primeira geração, nossos filhos, eu tenho o meu Luquinhas, ele é a segunda geração. O Luquinhas vai chegar o tempo que ele vai casar, aleluia, e o Luquinhas vai me dar netos, glória, os meus netos vão casar, aleluia, e vai me dar bisneto a mim e a minha querida Ana. O que é isso? É a quarta geração. Sabe o que Deus está dizendo? Você pensou que não ia ver nada, você pensou que a esperança para você era morte, você achou que restava para você era apenas a cinza e um caco de telha e para coçar tuas feridas, mas você vai ver muita coisa ainda, meu filho. Vai ver os teus filhos, vai ver os netos, vai ver o netinho casar, e vai ver os netos ter filho, vai contemplar a família abençoada pelo Senhor Jesus. Ainda na velhice darão muitos frutos, ainda vai contemplar. Tem porção dobrada nesta noite, tem porção em dobro para você. Você achou que não tinha mais jeito, você disse, vou fechar as portas da minha empresa. Deus está dizendo aqui para ti hoje, filho, vai fechar não. O que eu te dei é projeto que nasceu no meu coração. Vai chegar amanhã lá, ouça isso, vai abrir as portas, vai virar para a rua, vai erguer as mãos e vai dizer, o que vai sair daqui é você, espírito imundo, que tem tentado colocar a depressão na minha vida. O teu casamento não vai acabar, aleluia. O que vai acabar é os planos frustrados do inimigo que estás caído por terra hoje, aleluia. Mãe, pai, você não vai perder os teus filhos para as drogas, não. O que você gerou dentro do seu ventre, gerou para Jeová Jireh, o Senhor da providência. Eita, ai, irmão, eu estudando este contexto bíblico, pastor Hilton, e eu comecei a pensar um pouco no culto que Jó, ele realizou, um culto de ação de graça que todos os crentes, pastor Silas, gosta de fazer quando recebe a vitória, recebe a bênção. Diz a Bíblia que a família veio, alguns amigos vieram participar com ele, vieram fazer um culto de ação de graça. Ei, teu filho, imaginando, irmão Rafael,